Ucranianos fogem de Sloviansk, onde se concentra a ofensiva russa, numa cidade que é um dos últimos redutos na região de Donetsk. O relatório das Nações Unidas revela que o número de pessoas afetadas pela fome aumentou em 150 milhões durante a pandemia. Crise no governo britânico não abala Boris Johnson. Primeiro-ministro permanece na liderança mesmo após dezenas de demissões no executivo. Apesar da moção de censura apresentada pela esquerda, a primeira-ministra francesa foi à Assembleia falar dos desafios do governo e pedir um compromisso político. Seguindo o apelo do presidente da Câmara, os habitantes de Sloviansk apressam-se a deixar a cidade, que é o novo palco de batalha na luta pelo Donbass, no leste da Ucrânia. Das cerca de 110 mil pessoas que aí viviam antes de chegarem as tropas russas, restam pouco mais de 20 mil. A rede de abastecimento de água foi destruída e um terço da localidade vive praticamente sem luz. Os bombardeamentos são constantes. Sloviansk e Kramatorsk, a cidade ao lado, são os últimos redutos que Moscovo tem de dominar para proclamar vitória na região de Donetsk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que a prioridade é a segurança do espaço aéreo e diz que aguarda a chegada de poderosos sistemas de defesa antiaérea. Kiev garante que travou o avanço russo em várias frentes, contrariando a versão de Moscovo, que, por sua vez, divulga imagens da bênção da Igreja Ortodoxa ao que chamam de Operação Militar Especial. Fora do Donbass registram-se combates em Mykolaiv, no sul, e na zona de Kharkiv, no nordeste, onde as ofensivas se multiplicam. As forças ucranianas abrem trincheiras em torno da segunda maior cidade do país para se prepararem para o que aí vem. O mundo está a perder a batalha contra a fome. O alerta chega da Organização das Nações Unidas. O relatório da ONU, divulgado esta quarta-feira, indica que o número de pessoas afetadas pela fome aumentou em 150 milhões durante a pandemia para cerca de 828 milhões de pessoas. Também concluímos que a pobreza extrema aumentou substancialmente. Perdemos perto de uma década de redução da pobreza extrema. Também observamos que a desigualdade está a aumentar. E, além disso, todos os indicadores de nutrição não estão a seguir o caminho correto. A situação é particularmente preocupante na Ásia, com 20% da população a enfrentar fome em 2021. No mesmo período, no continente africano, 9% da população sofria de fome e na América Latina e nas Caraíbas, 8,6%. As previsões para este ano são preocupantes, com a guerra na Ucrânia a perturbar as cadeias de abastecimento e a provocar o aumento dos preços dos alimentos, da energia e dos fertilizantes. Se nada mudar, o planeta falhará o objetivo de erradicar a fome até 2030. Boris Johnson não sai de Downing Street. O primeiro-ministro britânico recusa-se a abandonar o governo após mais de 40 funcionários do executivo se terem demitido em apenas 24 horas. E mesmo depois desta quarta-feira à noite, um grupo de ministros ter batido à porta do número 10 para pedir a demissão de Johnson, o líder do governo diz estar no cargo de pedra e cal. Nem os apelos de ministros, outrora apoiantes, parecem ter demovido o primeiro-ministro. Num contra-ataque, Boris Johnson despediu Michael Gove, ex-ministro da Habitação e Comunidades e uma das vozes internas mais críticas da liderança. Numa tempestuosa sessão na Câmara dos Comuns, Boris Johnson informou os opositores que está no governo para ficar, apesar de a oposição não desistir de tentar abalar as fundações de um governo em queda. O trabalho de um primeiro-ministro em circunstâncias difíceis, quando lhe é entregue um mandato colossal, é continuar. E é isso que eu vou fazer. Era a mesma coisa quando o dinheiro dos contribuintes estava a ser usado abusivamente, e era a mesma coisa quando ele e os companheiros faziam festas durante o confinamento. Quem desistir agora, depois de ter defendido tudo isso, não tem um pingo de integridade.
Senhor Presidente, não será este o primeiro caso registado de navios a afundar que fogem do rato? Os conservadores ponderam agora mudar as regras na liderança. Tudo para que, dentro de dias, Boris Johnson possa enfrentar outra moção de censura. Um desafio ao qual o primeiro-ministro promete continuar a dar luta, mas do qual, acreditam os críticos, não irá sobreviver politicamente. A primeira-ministra francesa apresentou esta quarta-feira as prioridades do governo na Assembleia Nacional. Elisabeth Borne enfrentou os protestos da oposição e mostrou que está disponível para o diálogo. Antes do discurso, a esquerda apresentou uma moção de censura que deverá ser discutida na sexta-feira ou no início da próxima semana e que não tem para já o apoio da direita nem da extrema-direita, o que inviabiliza a queda do governo. Na Assembleia Nacional, o primeiro discurso de Elisabeth Borne aconteceu num ambiente vibrante, diante de uma audiência muito hostil e ficou marcado por interrupções e gritos de alguns deputados. Borne tentou abordar os principais desafios que França enfrenta, segundo a administração de Emmanuel Macron. Falou muito da crise energética, mas também das alterações climáticas, da segurança nacional e da paz na Europa. Mas a principal mensagem foi um apelo a um compromisso político. Elisabeth Borne pediu aos deputados para trabalharem em conjunto para construírem um novo modelo capaz de responder aos desafios, um projeto político nobre. Mas se esta sessão for um sinal do que está para vir, este projeto vai ser difícil de defender para a primeira-ministra. Annelies Borges, a Paris, pour Euronews. O primeiro-ministro checo apresentou esta quarta-feira de manhã ao Parlamento Europeu as linhas gerais dos 6 meses de presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que arrancaram no passado dia 1. São 5 as áreas prioritárias, entre elas a crise na Ucrânia, mas para avançar é preciso união no bloco forte europeu. O principal desafio no período que se avizinha será encontrar um forte consenso em relação às medidas que irão mitigar, tanto quanto possível, o impacto negativo das crises atuais nos nossos cidadãos. A inflação, a escassez de energia ou as crises alimentares são ameaças que podemos enfrentar melhor em conjunto. Acredito que tanto o Conselho como o Parlamento Europeu estarão de acordo a este respeito. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou lições do passado que podem ser também sinais para o presente. Todos vimos as imagens do início da invasão russa da Ucrânia. Cidadãos ucranianos que se colocaram no caminho dos soldados russos desarmados, que falaram com eles, por vezes gritaram, dado o absurdo desta guerra. Estas imagens recordam-nos uma invasão diferente e uma fase diferente da resistência na Europa contra a opressão. Praga, 1968. Na altura, como contava von der Leyen, manifestantes pacíficos enfrentaram os tanques soviéticos nas ruas de Praga. A líder europeia concluía que este é o momento certo para que a Chequia assuma a presidência do Conselho da UE. Na casa onde viveu o pai da psicanálise, celebra-se o neto de Sigmund até Lucian Freud, o singular pintor que marcou a arte do século XX. Vai todo um espólio que reside num museu em Londres que ostenta o nome do avô. É aí que se instalou uma exposição sobre o mundo do artista Lucian. Ele costumava dizer que todo o seu trabalho era autobiográfico, sobre as pessoas e sítios que conhecia. Por isso é que surgem muitas vezes as pessoas mais próximas, sobretudo a mãe e muitos dos seus filhos. O maior dos quadros retrata a filha, Rose Boyd, com o marido e os filhos. Para Lucian Freud, um artista profundamente cioso da privacidade, os familiares eram a inspiração maior. Quisemos demonstrar que todas as famílias são complicadas. O avô de Lucian, Sigmund, estudou isso de forma muito revolucionária e radical. Os seus pensamentos sobre a dinâmica familiar ainda são atuais nos dias de hoje. Aliás, no escritório onde Sigmund Freud trabalhava, por cima do divã encontra-se o retrato de Lucy, a mãe
de Lucha.